E é isso aí, galera, começa agora mais um programa da Stack e hoje nós vamos aprender e hoje nós vamos aprender muitas coisas legais e interessantes, mas antes, uma palavrinha do nosso holofote. E aí, holofote, como que estão as coisas por aí hoje? Opa, genial, sensacional, por aqui tudo azul. Eu acho que tá azul até demais, né? Vamos resolver isso? Que legal, então roda logo a vinheta porque este programa eu quero ver de perto. E começaremos o programa com todo o pique e energia falando sobre o movimento e suas ilusões. No programa de hoje nós aprenderemos sobre alguns processos de animação analógicos. Aprenderemos sobre o movimento e as ilusões óticas que ele proporciona. Além disso, voltaremos a estudar e verificar mais algumas curiosidades sobre cores, suas aplicações técnicas com as limitações tecnológicas, e faremos algumas análises de cenas de filmes, estudando o uso de cores e evolução durante uma sequência para representar a personalidade de um personagem. Ao fim, veremos um tutorial sobre Photoshop nos ensinando como criar efeitos de luz de raios luminosos de forma realística. Vocês já ouviram falar de uma técnica chamada Scanimation? Essa é uma técnica muito interessante de animação analógica. O que é essa animação analógica? É um tipo de animação que não depende dos meios digitais, ou seja, ela pode ser feita com materiais do cotidiano, do dia a dia, materiais reais, que não dependem de uma interface gráfica digital. Originam-se das tradicionais técnicas de animação, em que você tem quadro a quadro um movimento desenhado no papel, então você vai fazendo uma sucessão de quadros, uma sobreposição de imagens, que vai dar a ilusão ótica do movimento. É dito então que o movimento na realidade é uma ilusão. Por que o movimento é uma ilusão? Porque ele nada mais é do que a sucessão de vários quadros parados. Por exemplo, se eu movo o meu braço dessa forma, você pode interpretar que este movimento na realidade poderia ser vários quadros parados em que meu braço ele seria deslocado gradativamente entre um e outro, e conforme você faz essa sucessão, você sobrepõe os quadros, você tem essa ilusão de efeito de movimento. É assim que as animações eram feitas, então era desenhado quadro a quadro o movimento e depois você passava rapidamente um por um. Nos processos de edição nós chamamos esse quadro de frame. O olho humano ele processa em média 24 quadros por segundo, então quer dizer que um filme que roda 24 FPS, frames per second, frames por segundo, e não um jogo em primeira pessoa, ele está realmente dentro da composição do olho humano, então você não percebe muito essa intercalação de quadros, porque o olho humano está calibrado para conseguir enxergar nessa velocidade. Conforme você aumenta os quadros por segundo de uma filmagem, você passa a ter aquele efeito de câmera lenta. Quanto mais quadros é processado por segundo, mais lento o movimento parecerá, pois você tem mais quadros para intercalar entre um ponto final e um ponto inicial. E aí vem alguns fatos muito interessantes. Uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas quentes, elas não estão diretamente acesas. Elas pulsam. Por quê? Porque elas pulsam na velocidade da corrente elétrica. A corrente elétrica que percorre, a corrente alternada, que foi descoberta e desenvolvida pelo Tesla, ela tem um fluxo de movimento. E esse fluxo faz com que a lâmpada ela faça a luminescência dela. Porém, essa piscada que ela dá é em média de 60 vezes por segundo. Visto que o olho humano só consegue interpretar 24 quadros, nós não percebemos que aquela luz está oscilando e a percebemos como diretamente acesa. As moscas, por sua vez, conseguem enxergar até 80 quadros por segundo, o que faz com que elas poderiam perceber que a lâmpada incandescente na realidade está oscilando. Desta forma, para uma mosca, o mundo real ele passa extremamente em câmera lenta. Por isso que é difícil você acertar, atingir e capturar uma mosca, porque para ela você está indo totalmente lento. Então um filme que rode a 24 ou 48 quadros por segundo, na visão de uma mosca ele seria passado de uma forma totalmente parada, monótona e entediante, como se fosse na realidade uma sequência de slides.
Enquanto eu explico a técnica do Scanimation, vocês vão poder perceber aqui no vídeo alguns exemplos de imagens que eu capturei desta técnica, de livros que a utilizaram. A técnica consiste no seguinte: você tem duas camadas sobrepostas. A primeira camada é o papel, e no papel você tem 6 frames desenhados com tiras verticais como se eles estivessem cortados. Na outra camada você tem um plástico com listas pretas e transparentes. Conforme você vai passando esse plástico sobre o papel que tem os frames fatiados, você vai perceber que a técnica ela vai dar a ilusão do movimento, porque conforme as barras elas vão passando nos intervalos da pintura, da parte que está grafada, ela vai completar a imagem, e a sucessão dos quadros, conforme a barra for se movimentando, vai dar toda essa ilusão do movimento, e então você perceberá algo no papel que parecerá que está se movimentando, se mexendo, quando na realidade isso é uma ilusão de ótica do movimento. Embora hoje tenhamos uma grande produção, um grande desenvolvimento tecnológico, as técnicas analógicas de animação ainda são utilizadas em muitas produções. Uma das principais que nós encontramos muito é o stop motion, utilizado principalmente nas animações do Tim Burton, como O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver. A técnica de stop motion consiste em você fotografar diversas vezes um objeto, sendo que de uma foto a outra você vai mover um pouco esse objeto. Ao fim, quando você tiver várias fotos feitas do objeto ele se movendo progressivamente, bem devagar, você vai ver que a passagem rápida das fotos vai dar a ilusão do movimento, vai parecer que o objeto está se movendo, quando na realidade você fez em média de 24 fotos por segundo de animação. Quanto mais fotos você tiver por segundo de animação, mais o efeito da movimentação será notado, e mais suave será a passagem entre os quadros, o que vai dar um efeito, um resultado, uma qualidade muito superior ao seu projeto. Para quem quiser arriscar a fazer stop motion, vale lembrar que é um processo extremamente delicado e que muita paciência deve ser tomada com todos os detalhes para que fique perfeito. No caso do Estranho Mundo de Jack, cada minuto do filme levava em média 1 semana de produção, para vocês terem uma ideia de como era um trabalho extremamente preciso e cuidadoso, você movimentar cada parte do personagem, cada piscada do olho, trocar todas as faces para depois no computador você gerar, através dos fotogramas capturados, a animação do movimento sem a presença da mão do animador. Então era um trabalho extremamente sutil, bem feito, técnico, muito bem detalhado. Eles faziam as maquetes em tamanho médio, só para ver se era possível animar e movimentar a câmera dentro delas. Então quando eles viam que aquela maquete realmente contemplava o cenário, eles jogavam ela fora e faziam uma maquete muito maior. Cada personagem principal tinha em média 7 corpos e 200 faces. E assim, pouco a pouco, o animador ele ia modificando o personagem, modificando os olhos, as expressões faciais. Aqui no caso é o movimento de uma piscada de olho. E aí você consegue ver no final o resultado que tanto trabalho e tempo de produção foi uma coisa extremamente simples e sutil, com uma cena de uma piscada, mas que dá todo o detalhe diferencial ao filme, toda a magia que mostra o cuidado que eles tiveram com a produção. E agora vamos falar mais um pouquinho sobre cores, algumas curiosidades a mais, e depois eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades e exemplos de como as cores são aplicadas em produções audiovisuais grandes, em longa-metragem, na produção cinematográfica. Quem utiliza máquinas fotográficas digitais para fazer suas fotos já deve ter reparado em uma função que ela chama de balanço do branco. Mas afinal de contas, o que é essa função? No primeiro vídeo do canal eu expliquei para vocês que o olho humano ele não enxerga a cor em si, ele não vê aquela tonalidade isoladamente, mas sim ele a compara com todos os elementos cromáticos que estão ao redor. Por isso que a gente tem aqueles efeitos de ilusão de ótica, de parecer que algo que esteja em volta de elementos claros é mais escuro, sendo que ao fim ele pode ter a mesma cor do que um elemento que está rodeado de coisas mais escuras e parece mais claro. Dependendo da iluminação que você utiliza para bater uma foto, você pode ter alguns tons de cor diferenciados. Como eu disse para vocês, a luz branca ela não é totalmente branca, na realidade ela é uma mistura de todas as cores. Então conforme a fonte de luz que você utiliza, a sua imagem ela pode ter uma coloração diferenciada. Por exemplo, fotos feitas em ambientes iluminados por uma luz incandescente, uma luz quente, ela tende a, na fotografia, no resultado final, apresentar um aspecto de cores mais quentes, ou seja, mais avermelhado, mais amarelado. Então, o que é essa função do balanço de branco que a câmera possui? Bater o branco você vai explicar para a câmera, vai falar para o sensor o que é o branco daquela imagem.
Com base nisso, ele vai fazer o cálculo algoritmo para contrabalancear todas as demais cores e conseguir um resultado mais realista e menos influenciado pela luz predominante que está iluminando a cena. Porém, vocês devem ter percebido que dificilmente, quando você vai bater uma foto de uma cena, a câmera ela retrata com as cores totalmente reais. Ela parece que perde um pouquinho dessa informação de cor e não fica tão fidedigno quanto a imagem que os seus olhos realmente estão enxergando. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Para isso é importante nós conhecermos um termo que denomina-se contraste. O que é esse contraste? Contraste é a diferença que você tem do tom do branco mais branco até a cor preta mais escura, o preto mais forte. Essa diferença do branco mais claro para a cor mais escura é o que a gente chama de contraste. Contraste, quando bem trabalhado na imagem, faz com que ela tenha um destaque específico e consiga, por exemplo, se destacar do fundo. Dessa forma ela fica mais nitidamente vista. E para entendermos esse processo, por que a câmera ela não capta as cores de uma forma tão fidedigna, é interessante nós falarmos sobre a evolução humana. Nós, seres humanos, tivemos um longo período de evolução, segundo Charles Darwin, a teoria do darwinismo, e nossos ancestrais eles viviam muito em florestas, na região onde a cor verde era muito predominante, e você tinha a raça ancestral humana e o seu predador. E numa situação extrema de sobrevivência, como nesse período, qualquer detalhe era condizente e influenciava para ou o animal ele viver, sobreviver, ou morrer, ser capturado. E nessa época, para os ancestrais dos seres humanos, a cor do animal não era o mais importante. Por exemplo, se você tinha um predador que tinha as cores que pareciam com as do fundo, ele seria invisível, ficaria camuflado. Então era mais importante os olhos notarem o contraste daquela espécie com o fundo, que porventura isso beneficiaria que ele seja destacado do ambiente e assim o ancestral consiga percebê-lo e fugir dele. Então, por exemplo, se você tinha um animal verde no fundo verde, perceber a cor dele era o menos importante, era muito mais importante para a sobrevivência você notar o contraste entre ele e o fundo. Por isso que os olhos humanos eles se preocupam mais com o contraste do que com as cores em si. E isso acontece até hoje, por exemplo, é sabido que os esquimós eles percebem vários tons de branco. E qual que é essa importância para o esquimó perceber vários tons de branco? Eles vivem em uma região onde predominantemente existe a cor branca. E temos um fato interessante que quando o urso polar, quando ele vai caçar, ele tem a noção de que o nariz dele preto ele é muito contrastante na neve. Então o que ele faz para não ser percebido? Ele tapa o nariz com as patas, ficando praticamente camuflado no ambiente. Então o fato de o esquimó conseguir identificar diferentes tons de branco garante sobrevivência, que ele consegue saber, por exemplo, se o que ele está vendo é um monte de neve ou pode ser um predador, um urso polar, ou se aquele tom de branco indica que o gelo ele é fino e se ele pisar ele pode desabar, cair, morrer congelado, ou se o solo, o terreno ele é seguro. Então esta é a importância que a percepção de contrastes e cores tem para os humanos. Como tivemos um período evolutivo grande em meio a florestas, até hoje somos muito sensíveis aos tons verdes. Nós percebemos grandes variações na escala do verde. Porém, isso com o passar do tempo está se modificando, já que não temos mais um contato tão grande com elementos verdes naturais, as flores, florestas. Então, provavelmente daqui a algumas gerações, os genes eles vão ser adaptados para que o ser humano ele consiga perceber mais alguns tons em bege, cinza, que é o que ele consegue ver na cidade, é o dia a dia, a vista, a paisagem que ele tem cotidiano. E para os materiais audiovisuais produzidos, os filmes, as fotografias, foi feito um longo estudo para que os equipamentos, a aparelhagem, ela consiga representar de uma forma mais fidedigna e cômoda ao ser humano como ele percebe o mundo. Quando você vai comprimir um vídeo para mandar para a internet, para enviar para alguém, quando você comprime algo, você está retirando informações. Então o que o software faz? Ele estuda, analisa o vídeo e retira informações que na realidade estão presentes, porém o olho humano ele não consegue captar com tanta eficiência. E uma dessas informações são os aspectos cromáticos. Porém os vídeos são comprimidos de uma forma que as informações de contrastes possam ser contidas. Então ao comprimir um vídeo você tira da tela, tira da imagem os elementos que o olho não percebe, e um desses fatores cromáticos, em prol de você manter um contraste. Você sacrifica a cor em benefício de ter um contraste maior na sua produção. Uma curiosidade interessante sobre as cores e as limitações técnicas é a criação do mascote Sonic e sua identidade visual. Recentemente a SEGA lançou uma nova franquia, um spin-off da série do Sonic, denominada Sonic Boom,
que por diversos motivos foi questionada e muito criticada pelos fãs e pelo público. Porém, nós vamos entender daqui a pouco isso. Uma das críticas da série é que eles mudaram o visual do Sonic. Ele ficou um pouco mais alto, mais alongado. Porém, um detalhe que foi notado, percebido e criticado nem é isso. É que os braços do Sonic, que originalmente eles possuem a mesma cor da face, do rosto dele, né? É um tom meio bege, ele ficou totalmente azulado. Então você olha no Sonic Boom, o personagem Sonic ele tem esse braço totalmente azul. Isso foi extremamente criticado pelos fãs. Porém, se você parar para reparar, qual que é o motivo do braço dele não ser azul afinal? Por que o braço dele tem que ser dessa cor se as pernas são azuis e o braço é a continuação do corpo? Não seria mais óbvio e mais certo realmente se os braços também fossem azuis? Seria. Então o Sonic, adequadamente, ele deveria ter os braços azuis como as pernas e o corpo. Porém, vamos pensar na limitação técnica, nos poucos bits que você tinha para produzir um jogo antigamente. O game do Sonic ele é plataforma, o que significa que o Sonic ele se movimenta lateralmente. Na maior parte do game ele está de lado para o público. E você não tinha uma capacidade técnica nos consoles de reproduzir grandes níveis de cor. Então, na realidade, se naqueles jogos o braço do Sonic ele tivesse a mesma cor do corpo, provavelmente ele ficaria escondido, camuflado no próprio corpo e você veria uma luva, uma mão flutuando. Então, provavelmente o braço ele foi pintado dessa cor para representar nos pixels que você tem um elemento que possui um braço e um corpo distintos, né? Então ele fica mais facilmente visualizado, mais facilmente visto. E se nós pensarmos na lógica, na evolução tecnológica, se nós pensarmos nesse processo evolutivo, hoje, se uma nova identidade visual do Sonic fosse refeita, seria certo sim que o braço dele fosse azul, pois apesar de descaracterizar o personagem, hoje não tem mais a necessidade de você pintar o braço de outra cor para não confundir com o corpo, para ele não ficar oculto. Tanto é verdade que quando o personagem Shadow ele foi criado, já estávamos em um período evolutivo da tecnologia muito mais avançado, então o primeiro game que ele aparece já foi tridimensional, e nesse quesito você não tem mais uma preocupação de o personagem ser representado com poucos bits, né? Poucos pixels, com poucas cores, pouca variação cromática, e de estar de uma forma extremamente simples representado lateralmente. Você já tem ele presente em um game tridimensional em que você tem um movimento 360 graus do corpo e é uma imagem que tem massa, tem volume e densidade por ser uma modelagem 3D. Então note que nesse caso, na concepção do design do Shadow, já não foi necessário você fazer a diferenciação da coloração dos braços, visto que agora a nova tecnologia já contempla que você possa ter uma congruência em relação à cor dos membros superiores e do corpo. Eu falei para vocês então do Sonic Boom, que é o novo spin-off que a SEGA fez da série do Sonic, que foi altamente criticado pelos fãs, pelos conhecedores da série. Por quê? Pelo fato de eles terem descaracterizado seus personagens. O Sonic agora ele ficou mais alto, com um cachecol no pescoço, algumas faixas, ataduras. Algumas coisas realmente foram forçadas. O Sonic ele ficou com as pernas muito mais longas. O Knuckles ele ficou extremamente marombado, bombadão, né? Então ele ficou muito com um aspecto forte. O Tails ficou legal com a roupa dele de técnico, né, o mecânico da equipe, né? A Amy Rose ela ficou um pouquinho mais feminina. Então, alguns personagens, a estilização deles ficaram interessantes. Mas, principalmente, o Sonic e o Knuckles, eles foram extremamente criticados pelo visual que eles foram adquiridos, que eles adotaram. Então, aqui nós vamos poder agora analisar essa diferença do aspecto visual dos personagens. O Sonic com as pernas mais largas, a Amy, né, o Knuckles mais bombado, né, mais forte. E aqui nós temos então a versão nova dos personagens da SEGA, como que eles ficaram nessa reestilização do Sonic Boom, dessa spin-off. A gente chama de spin-off algo que não pertence à série, à franquia principal. É algo como um universo paralelo, algo que está acontecendo em paralelo à série original, à trama, ao roteiro, à história. Então é importante elucidarmos que Sonic Boom é spin-off pelo seguinte motivo. A SEGA não está mexendo na franquia principal dela, ela está criando outra. Até então você pode pensar, parar e falar assim, nossa, que ridículo, né? Descaracterizar totalmente os personagens, acabar com o estilo do Sonic, deixar o Knuckles estranho. Porém a SEGA ela fez uma justificativa que eu achei muito pertinente
E acredito que o argumento que ela utilizou realmente salve essa reutilização criada. Ela menciona que a série Sonic Boom é destinada às crianças, até 12 anos, se não me engano de 5 a 12 anos. São crianças essas que não conhecem ainda o personagem Sonic. Ele vai ser apresentado pela primeira vez para essas crianças. Então vamos pensar assim em nós. Nós podemos estranhar o novo visual, já que conhecemos o Sonic clássico, né? A versão antiga dele, que na verdade a gente sabe que essa não é nem a versão antiga, já é uma reutilização. Então quando jogávamos Sonic, quando éramos crianças, nós crescemos junto com a série, nós crescemos junto com o personagem, nós crescemos junto com a franquia. Quando nós começamos a jogar Sonic, só tínhamos ele de personagem, o Sonic. E a partir daí nós fomos aprendendo pouco a pouco, conforme a série foi crescendo, que novos personagens eram introduzidos e as habilidades deles. Veio a Tails, que todo mundo achava que era a namorada do Sonic, até porque raposa é um substantivo feminino, então você está lá jogando Sonic e vê uma raposinha correndo atrás do protagonista que você sabe que é um homem. Então todo mundo achava que era do sexo feminino, mas é masculino. Então nós fomos aprendendo que Tails, a raposa de duas caudas, ela consegue voar, ela que cuida do avião, o Tornado. Depois nós fomos apresentados ao Knuckles, ou como a turma da minha época falava, ao Knuckles, que também achávamos que era uma menina, por ser meio indígena, enfim. Nós fomos apresentados pouco a pouco, gradativamente, os personagens. Então foi explicado para nós que o Sonic era o mais veloz, o Knuckles era o mais forte, porque isso foi algo que a própria narrativa dos jogos foi fornecendo ao público, ao espectador, às crianças, a nós, né? Porém, uma criança que hoje começa a jogar Sonic, ela fica meio que perdida e deslocada no universo da seguinte forma: a partir do momento que todos os personagens têm a mesma altura, o mesmo porte físico, o mesmo tamanho de pernas, né, a mesma largura dos braços, como que a criança ela vai conseguir identificar quem é o mais veloz, quem é o mais forte? Ela não teve esse processo de aprendizado da série que nós tivemos. Então faz todo sentido para a criança ter um aspecto de identificação visual, a SEGA ter feito esse reestilizado dos personagens, deixando o Sonic mais alto, com as pernas mais longas por ser o mais rápido, o Knuckles mais marombado por ser o mais forte. Agora ele e o Tails parecem realmente meninos, e a Amy Rose com os traços mais femininos. Então o que a gente tem que parar para pensar é que é público-alvo, é questão do target, para quem a série foi feita. Mas a gente que cresceu jogando Sonic não gostamos, não aprovamos. Beleza, problema nosso, não foi feito para nós, foi feito para as crianças. E para as crianças esse argumento utilizado faz todo sentido, facilita muito mais a identificação das qualidades dos personagens se o próprio aspecto visual físico deles representarem isso, externarem essas qualidades que eles possuem. E ao fim também, como dito, é um spin-off, ou seja, a SEGA não está mexendo na série principal dela. Então nós que somos mais conservadores em relação ao visual e ao futuro da série, não precisamos nos preocupar com isso. Foi só uma linha nova de games voltada às crianças junto com uma animação que ela está produzindo e distribuindo pelo Cartoon Network. A série Breaking Bad, campeã, recordista de nota, onde o último episódio alcançou a margem de 99 pontos em 100, teve um cuidado muito grande com a parte de cores. Ela teve diversos diretores, porém quem mais influenciou foi seu criador, Vince Gilligan. É por isso que é o único nome que ele aparece em todos os episódios com maior destaque. Vince Gilligan se dedicou tanto aos cuidados com os detalhes da série que ele tinha a preocupação de episódio por episódio sentar com sua equipe para definir o Pantone, as cores que os protagonistas, que os personagens da série iriam utilizar. E ele fazia essa definição para todos os personagens principais. E é muito interessante você notar como ele usa as cores para mostrar a evolução do estilo de vida, do comportamento e da personalidade dos personagens. Por exemplo, no começo da série, o Walter White, que é o protagonista, ele utiliza muitos tons na roupa com verde, tons claros e principalmente o branco. Até mesmo uma ilusão ao seu nome, Walter White, né? A cor branca. E então no começo da série você percebe claramente que das roupas que ele utiliza, a maior parte tem tons claros, detalhes em branco, sempre algum tom mais claro, uma coisa sóbria, né? Nada sombrio, mas uma coisa mais harmoniosa, né? E conforme o protagonista ele vai se envolvendo no mundo do tráfico, ele vai mudando sua personalidade, ficando com uma postura mais firme e dura, essa mudança da personalidade é refletida no seu vestimento, no seu vestuário e inclusive nas cores que ele utiliza. Essa diferença na postura, na personalidade é refletida no seu vestuário, nas roupas que ele veste
e principalmente nas cores das roupas que ele utiliza. É notória a diferença das cores da roupa do Walter White, por exemplo, conforme a série vai se desenvolvendo, ele passa a adotar um perfil mais sério, querendo passar mais autoridade, mais medo e temor, usando cores extremamente escuras, não sóbrio, o chapéu escuro, o óculos de sol, a jaqueta, né, o sobretudo, passando algo muito pesado, mais denso, mostrando uma seriedade maior do personagem, uma agressividade interior, intrínseca dele, que provavelmente, não vou dar spoiler, mas com o decorrer da série isso vai sendo trabalhado, todos os aspectos da personalidade dele refletidos no seu modo de se vestir, que é a base reflexiva da forma como ele pensa e age. Coppola também realiza um bom trabalho de cores na trilogia O Poderoso Chefão, principalmente notado nas roupas da Kay, interpretada pela Diane Keaton, que vai se casar com Michael Corleone. No começo da série, ela usa tons extremamente alegres, o batom, a maquiagem dela, as roupas, são cores vivas, cores quentes, vibrantes, porque é a personalidade dela. Ela é uma mulher feliz, ela tem uma boa relação com a vida, com as pessoas, é comunicativa, é carismática. Porém, a personalidade dela, da esposa do Michael Corleone, interpretado pelo Al Pacino, ela também vai modificando com o passar do tempo, com o passar da série, com a trilogia, a ponto que conforme ela percebe o ambiente da máfia que ela está se envolvendo, as pessoas que ela está lidando e a verdade por trás do próprio marido, ela começa a se isolar, ela vira sobre ela mesma e começa então a entrar numa mágoa, numa frustração, e a partir disso ela adota cores muito mais escuras, muito mais sóbrias e muito mais sombrias do que ela costumava utilizar no começo da trilogia, principalmente na primeira vez que ela é apresentada para o público na cena da festa. Nós já notamos uma certa diferenciação nas roupas que a Kay utiliza comparado com o começo da cena da festa. Já temos alguns tons um pouquinho mais sérios e algumas cores mais escuras em contrapartida do que ela usava antigamente, o que mostra que ela já está sendo envolvida pelo ambiente, pelo aspecto, e os fatos que vão acontecer vão ser perturbadores, serão perturbadores, e principalmente para o final do filme nós notaremos que na realidade essa diferenciação dela vai piorar muito ainda, ela vai ficar muito mais obscura e muito mais sóbria ao fim. Nesta cena nós já notamos ela com um estilo de roupa um pouquinho mais sério, mais sóbrio, porém ainda mantendo as cores avermelhadas, que é uma identidade da personagem. Então você pode olhar que ela tem uma harmonia cromática análoga, ou seja, constituída por cores que no círculo cromático elas estão lado a lado, oferecendo uma harmonia de baixo contraste, mas com um aspecto visual interessante, pouco apelativo, mas que combina com a cena, dando uma boa harmonia visual. Avançando o filme, notamos novamente uma mudança no visual dela. Agora já se perderam todos os tons de cores quentes, a maquiagem, ela não utiliza mais o batom, a roupa dela já tem os tons de cinza, bege, já é alguma coisa mais frustrada, mais obscura, o penteado, a forma dela agir, se movimentar, a expressão facial dela já modificou, falando o quê? Que ela já está totalmente imersa nesse ambiente da máfia, já começa a descobrir a realidade do marido dela, ela começa a perceber o perigo do ambiente que ela se meteu e com isso ela começa a botar um receio. São esses detalhes, entre outros, que fazem do Poderoso Chefão uma melhor trilogia do cinema e dá toda a autoridade de direção para o Coppola, que é extremamente venerado por todos os cinéfilos e amantes do audiovisual, com uma lógica, um mérito muito grande. E ao fim do filme, adotamos já com uma expressão totalmente diferente do começo, a pior das expressões no sentido da dramaturgia, do sentimento de tristeza e agonia que ela sente. E notamos que de vez, novamente, as cores desaparecem, ela adota uma paleta extremamente monocromática de cores, o que mostra que ela já está totalmente integrada no ambiente da máfia, no ambiente da desilusão, do medo, do receio e da decepção, da frustração e da tristeza que ela sente. Isso é refletido na sua roupa, na sua vestimenta e nas cores, como pode ser observado. No final do filme já, onde ela já está totalmente desiludida, principalmente na cena final, onde a porta se fecha na cara dela. Não é um spoiler, não vou explicar por que isso aconteceu, a gente vai contar no filme, mas nós percebemos que esse final dramático, que fecha com chave de ouro o primeiro filme, ela não tem mais cor quente nenhuma, apenas os tons de marrom, cores escuras, o bege, nenhuma maquiagem, expressão totalmente triste, desiludida, com medo, decepcionada. E aí vem o desfecho do filme, a cena
em que a porta se fecha como se fosse o Michael Corleone fechando para a própria esposa todos os mistérios no qual ele está envolvido, todos os segredos, suas mentiras, seus truques, mostrando que a relação entre os dois na realidade não tem mais valor algum perante ao trabalho que ele tem para assumir, né, em relação à chefia da máfia, né, da família. E aqui temos então a cena definitiva, a cena final. E aqui a última expressão dela no filme, que é totalmente essa parte do rancor, desilusão, e nós notamos na interpretação esse pesar do sentimento que ela expressa, e inclusive as cores combinando com o próprio fundo, com o próprio cenário. E aí temos o final do filme. Esse trabalho de cores também é muito bem feito em animações infanto-juvenis, como por exemplo Frozen, da Disney. Nós sabemos que a protagonista, a Elsa, ela vive uma morte em vida, no sentido que ela tem os poderes, mas ela não pode revelá-los ao mundo. Então o que acontece? Ela utiliza uma luva, que na realidade ela inibe os poderes, e com isso ela não consegue ter a vida que ela conseguiria ter. Então notamos que ela tem um visual realmente contido, né? Mais deprimido, um visual mais sério e mais escuro, mais neutro, porque reflete a personalidade dela da tristeza. E aqui nós temos a cor roxa, que ela em algumas culturas é muito associada à morte. Embora hoje a psicologia das cores não seja tão utilizada, ainda ela tem algumas remetações no sentido da constância perceptiva. O que é uma constância perceptiva? É algo que nós percebemos constantemente, então seria o que? O clichê. Embora a constância perceptiva deva ser usada com moderação, nem sempre ela bem sucedida, ela facilita para que nós identificamos alguns termos com os quais, alguns elementos com os quais para nós já é normal o nosso universo. Então nesse momento, que é um dos ápices do filme, que é a parte musical, a música mais famosa, ela resolve se isolar para ir a algum lugar onde ela pode realmente viver e liberar seu poder, libertar, né? Então, a partir do momento que ela muda a postura dela, a personalidade, decide viver, a gente nota que ela vai fazer algumas coisas extremamente peculiares. A primeira é abandonar a luva, que é a prisão, o cárcere dela, que é o que faz ela conter os poderes, então ela se liberta. E a partir daí ela começa a ter o quê? A vida dela de volta, né? Então ela começa a se sentir viva, contente, útil ao mundo, pertencente do universo, né? E a partir disso a gente percebe um trabalho de cores extremamente cuidadoso, como por exemplo, que tem os elementos, né, que ela faz, os arabescos, sempre com a identidade visual, né, mantida. E aí, já que ela agora não está mais morta, ela está viva, qual é a cor que ela vai abandonar? Então o que ela decide? Qual que é a peça de roupa que ela tira e qual que é a cor que vai embora? Exatamente o roxo. O roxo vai embora, que é a cor da morte, que significa que agora ela está viva. Ela passa a ser feliz, ela está se encontrando ela mesma, encontrando o lugar dela, o espaço no mundo. E é isso aí, turma. No tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma bem interessante, prática e rápida de fazermos alguns efeitos de luz, alguns raios luminosos. E o resultado ele fica bem legal e é bem tranquilo de fazer, bem rapidinho. Eu abri aqui no Photoshop uma imagem, por exemplo, de uma sala que é onde eu quero aplicar esse efeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui na parte de camadas, eu vou clicar aqui na penúltima opção para criar uma camada nova por cima. Nessa camada eu vou pegar a ferramenta aqui de forma e vou fazer o que? Um retângulo. Então eu faço um retângulo nessa camada. E agora eu posso perceber aqui que eu tenho uma camada com fundo e uma camada com esse retângulo branco. É esse retângulo que vai servir como marcação de luz para o nosso trabalho. Então nós pegaremos aqui, onde está escrito aqui Rectangle 1, clicaremos com o botão direito do mouse, vamos em Blending Options, opções de mesclagem, e nesta janela que se abrirá, nós escolheremos a opção de sobreposição de gradiente, de degradê ou Gradient Overlay. Nós veremos que se você clicar apenas na caixa, as opções elas serão aplicadas, porém aqui o menu ele não será modificado. Para termos acesso às configurações do menu da ferramenta, nós devemos clicar não só aqui no box,
mas no nome dela. Então, ao clicarmos em Gradient Overlay, a caixa ela modificará, revelando as possibilidades de ajuste que nós poderemos fazer. Agora devemos alterar essa cor. Para isso, vamos clicar aqui em cima dessa escala cromática e teremos uma variedade de cores que serão mostradas a nós, apresentadas, e aqui nós poderemos configurar as cores e as tonalidades. O que nós vamos fazer é vir aqui na engrenagem na parte superior e ativar diversos outros painéis de cores que temos. Então, por exemplo, o software disponibiliza para nós cores metálicas, cores de efeitos especiais, cores da natureza. Aqui nós vamos escolher essa aqui, ó, Color Harmony 2 ou Harmonia Cromática 2 se o seu Photoshop estiver em português. Ao escolhermos essa opção e darmos um OK, teremos estas cores no painel. Por incrível que pareça, nós vamos trabalhar com a cor mais estranha, que tem aqui a combinação de cores que dá um efeito mais esquisito, que é este aqui, ó, Red, Blue, White. Ao clicarmos, nós vamos ver que diversas caixas foram criadas e cada uma dessas caixas elas tem um tom de cor. Se você clicar 2 vezes no quadrado, vai abrir a janela onde você pode configurar e escolher uma cor nova. Porém, nós vamos deixar exatamente assim as configurações. O que nós podemos fazer é o que? Ajustar aqui o ângulo de 90 graus para 0, por exemplo, para as cores ficarem deitadas. E nesta barra aqui de escala podemos fazer algum ajuste que acharmos necessário. Aí é só dar um OK. Feito isso, ainda não temos nenhuma ideia do que vai ficar nosso efeito de luz, o que isso significa, né? Aí vem a questão interessante, aí que começa a parte importante para essa técnica. Então vamos clicar com o botão direito na camada e escolher a opção Convert to Smart Object, ou Converter em Objeto Inteligente. Feito isso, por segurança, vamos clicar de novo e mandar rasterizar camada, Rasterize Layer. Feito isso, nós temos que eliminar as cores dessa imagem para que ela fique apenas em escala de cinza. Diversas são as formas que podem ser feitas. No caso, por exemplo, vamos aqui no menu superior Imagem, Ajustes e Matiz Saturação, Hue Saturation, se o seu software estiver em português. Acessando essa opção, vai abrir uma nova janela, onde se nós tirarmos toda a saturação, perceberemos que ficou totalmente em escala de cinza, ficou em preto e branco. Porém, ainda não temos nenhum efeito de luz representado aqui. Como que a gente faz então isso? Nós vamos aqui nas opções de mesclagem que o Photoshop permite. Então temos aqui normal, dissolver, escurecer, multiplicar. E nós vamos escolher a última opção da penúltima categoria, que é Divide ou dividir. Veja que logo que eu clicar nessa opção já vai aparecer todo o efeito de luz que nós queremos. Conforme eu movimentar essa imagem pela tela, a gente pode ver como ela casa perfeitamente com o efeito luminoso desejado. Então é assim que a gente faz o efeito da luz. Se você quer dar mais alguma suavidade ao contorno, ao traçado, a gente pode aplicar um filtro de desfoque Blur, Gaussian Blur, desfoque gaussiano, aplicar só um pouquinho para o efeito, o corte seco que estava na imagem, a gente observa que ele fica mais suave, ele fica totalmente suavizado. Porém, eu não quero um retângulo, eu quero que a luz, por exemplo, venha da janela. Eu posso então vir aqui em Editar, Transformação, Distorcer. Então eu vou pegar os manipuladores da ponta e vou movimentá-los para conseguir mais ou menos o ângulo que eu desejo que a luz entre. Então, conforme eu mexo nos manipuladores, nós vamos percebendo que a forma dela vai modificando. Quando eu estiver satisfeito, eu posso apertar um Enter. Caso eu queira suavizar alguma parte dos raios, eu posso para isso utilizar uma borracha, porém eu não vou usar uma borracha sólida. A borracha sólida, ela faz esse corte grosso, esse corte seco na minha produção. O que eu vou querer é que na realidade ela faça um esmiuçamento da imagem. Então eu vou pegar a borracha macia e nós podemos perceber que a diferença da aplicação de uma borracha sólida e uma macia é totalmente diferente. Então, com o uso da borracha macia e um raio um pouco maior, eu posso
e suavizando alguns raios que eu desejar. E a partir disso eu consigo ter esse resultado, esse efeito dos raios luminosos em uma imagem. Então é isso, turma. Novamente encerramos aqui mais um programa da STEC. Espero que vocês tenham aprendido, se divertido, passado os bons momentos juntos, aproveitado esses minutos. E como sempre falamos, qualquer dúvida, qualquer orientação necessária, pode nos contatar, que nós teremos todo o prazer em sanar as dúvidas e fazer os atendimentos, as orientações necessárias. Esperamos que vocês tenham curtido esse conteúdo e até a próxima!